Muito boa tarde e bem-vindo a todas, a todos. Aqui é o Livre Sem Fumar. Hoje a gente vai falar de ansiedade e tabagismo. Esse foi o tema de ontem do nosso encontro do grupo de apoio ao fumante, que acontece todas as segundas-feiras. Aqui embaixo na descrição do vídeo tem o endereço do site. Vai lá que você pega todas as informações sobre esse nosso grupo de encontro. É gratuito e a gente te espera. Então o tema, sempre no dia seguinte ao grupo, a gente grava um vídeo com o que foi discutido no dia anterior. E ontem nós discutimos e vamos falar aqui agora sobre tabagismo e ansiedade. Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Vou fazer uma pergunta similar. Você fuma porque você é ansioso ou você é ansioso porque fuma? O que você acha? Eu vou contar um pouquinho sobre ansiedade e tabagismo, depois a gente responde essa pergunta. Para começar, eu gostaria de falar o que é um cérebro saudável. Um cérebro que nunca viu nicotina na vida, um cérebro limpo de dependências químicas, né? Esse cérebro, ele naturalmente, organicamente, ele produz substâncias químicas. O que são substâncias químicas? São hormônios, neurotransmissores. Todo mundo já ouviu falar muito de serotonina, de dopamina. Isso são neurotransmissores. Na verdade, o cérebro produz uma quantidade bem grande de substâncias químicas que trabalham em harmonia e fazem o cérebro funcionar perfeitamente. Acontece que quando o indivíduo começa a fumar, a nicotina que chega no cérebro vai falando assim para o cérebro: cérebro, eu vou te ajudar a produzir essas substâncias, não precisa mais fazer tudo sozinho, eu vou te ajudar, eu vou te estimular. E o cérebro, que não é bobo nem nada, vai deixando por conta então da nicotina o estímulo de alguma substância, a produção, né? A nicotina estimula a produção de algumas substâncias importantíssimas para a nossa saúde física e saúde mental. Então, com o tempo, o fumante faz o cérebro desaprender ou ficar preguiçoso e ele para de produzir essas substâncias, ou produz em desequilíbrio, produz em menor quantidade, e isso vai gerando uma série de distúrbios emocionais no fumante. Então, deixando claro aqui, uma pessoa pode sofrer de ansiedade antes de fumar. Mas, com todo esse sistema que eu expliquei para vocês, que a nicotina faz no cérebro, vai potencializar a ansiedade dela. Ou a pessoa pode não ser ansiosa e a nicotina pode desenvolver, ser um detonador da ansiedade naquele fumante. Então, aquela pergunta que eu fiz no começo, você é ansioso porque fuma ou fuma porque é ansioso? As duas coisas. Pode ser as duas coisas juntas. Então, vamos explicar. A nicotina demora para ser eliminada do nosso corpo 2 horas. Depois que você fumou o último cigarro, depois de 2 horas, seu organismo está limpo, não tem mais nicotina no sangue. Aí o que acontece? Você começa assim, então, como não tem mais nicotina, não tem como estimular aquelas substâncias químicas. E o que acontece? Você começa a sentir mal-estar. Você começa a sentir sintomas de síndrome de abstinência da nicotina. Então começa a sentir mal-estar, tremor, problema para se concentrar, ansiedade e outros mal-estares que a falta de nicotina, a falta dessas substâncias químicas que são estimuladas agora pela nicotina, fazem com a gente. Então, depois de 2 horas, o cérebro preguiçoso não produz essas substâncias químicas e não tem nicotina para estimular ele. Então, começa a dar os sintomas da síndrome de abstinência. O que o fumante faz? Pega outro cigarro. Em 9 segundos, olha só, entre 9 e 20 segundos, a nicotina chega no cérebro e estimula a fabricação dessas substâncias químicas. Pronto, a pessoa sente um alívio. Deixa eu fazer um
uma observação importante. Muita gente fala assim, eu sinto prazer em fumar. Não sente. Não é prazer, isso é alívio. As pessoas confundem o prazer com alívio. Sentem alívio porque os sintomas da síndrome de abstinência começam a baixar quando você fuma, em 9 segundos. Então, daqui a pouco, aquele cigarro que você fumou, a nicotina dele já foi embora do organismo. Aí você acende outro, e mais outro, e mais outro, e mais outro. E quanto mais tempo a pessoa fuma, e quanto maior a quantidade de cigarros, ela vai precisando cada vez mais. Isso é dependência química. Isso é dependência química. Então, como é que faz? O fumar ou desenvolveu ansiedade em mim ou potencializou aquela ansiedade que eu já tinha. Mas naquele momento, a nicotina me acalma. E aí o que acontece? Eu vou continuar fumando pro resto da vida? Pro resto da vida eu vou precisar dessa nicotina para me acalmar? Não. Parar de fumar vai diminuir a tua ansiedade. Ainda que você, fumante ansioso, não acredite nisso. Mas é verdade, a ciência mostra, os estudos mostram que parar de fumar diminui a ansiedade. Mas como é que faz então? Gente, vamos imaginar 2 tempos. Igual um jogo de futebol que tem 2 tempos, vamos imaginar 2 tempos. Você vai parar de fumar. No primeiro tempo, você vai lidar com sintomas da síndrome de abstinência, sim. E a gente te ensina como lidar com isso. Eu só vou te falar uma coisa agora. É muito mais rápido e muito menos intenso do que você imagina. As pessoas que param de fumar se surpreendem. Achei que fosse muito pior. Então, primeiro tempo, você vai lidar com sintomas da síndrome de abstinência. Segundo tempo, você vai começar a sentir os benefícios no seu organismo. Você vai conseguir sentir, estou falando de ansiedade, tem milhões de outros benefícios, mas estou falando de ansiedade. Você vai começar a sentir que você vai ficar uma pessoa menos ansiosa, se é que não vai acabar com a sua ansiedade. 2 tempos. Primeiro tempo é rápido, é menos intenso do que você imagina, aguenta firme e enfrenta os sintomas da síndrome de abstinência. Segundo tempo, você já começa a sentir os benefícios, já começa a sentir a ansiedade baixar, tá bom? Quem tiver vontade de saber mais sobre isso, quem tiver vontade de saber como é que eu faço para me preparar para essa síndrome de abstinência, conheça nosso método Livre Sem Fumar. Aqui embaixo vai ter o endereço do site, vai lá no site, conhece o nosso método e a gente está à disposição para conversar com quem quiser também nos chamar no particular, no WhatsApp, tem o endereço do nosso WhatsApp aqui embaixo também. Estamos à disposição, tá bom? Mas tenha coragem, vale super a pena.